Olá, quinto ano! Vamos à nossa rotina de hoje? Teremos História, Ciências e Matemática. Quinto ano, em História, lá na página 124, vocês lerão o texto As Mulheres Brasileiras e o Movimento Republicano. Quinto ano, vocês devem lembrar que na época que nós estamos estudando, as mulheres não tinham tantas oportunidades, né? A maioria dos brasileiros não acreditavam que elas podiam fazer parte das decisões políticas. E é isso que vocês verão aqui. Elas começaram a reivindicar os seus direitos. E vocês verão também exemplos de mulheres. Quais mulheres começaram a fazer essas reivindicações, esses manifestos? A professora até colocou um tópico aqui. Na época em que estamos estudando, a maioria das pessoas no Brasil acreditavam que as mulheres eram incapazes de tomar decisões sozinhas, principalmente quando se tratava de política. E então elas começaram a reivindicar pelos direitos. Vocês leiam então a 124, verão exemplos dessas duas mulheres e aqui eu tenho um texto histórico que também traz exemplos de mulheres reivindicando seus direitos, tá? Após ler os textos, vocês vão responder essas duas perguntas. 1. Assinale a alternativa que complementa a informação a seguir. Em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam alguma coisa. O que elas buscavam? Tá? Aí vocês façam um X. 2. Segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles, podemos citar qual assunto era polêmico naquele momento? Aí vocês colocam um X também. E o em casa será a atividade 4. Releia o item. Quando a apostila fala releia o item, vocês têm que voltar no texto e fazer uma nova leitura. Tudo bem? Releia o item As Mulheres Brasileiras e o Movimento Republicano, nas páginas 124 e 125, e responda o que essas mulheres defendiam. Vão no caderno de história, copiem a pergunta e a resposta embaixo para ter uma organização melhor, tá? Então, em história é somente isso. Agora nós vamos para ciências. Ciências será na página 312. Abram aí, na página 312, nós vamos falar um pouquinho sobre os ossos. Os ossos. O esqueleto humano serve de sustentação para o corpo e também protege os órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os pulmões. Quinto ano, olha a importância dos ossos serem fortes, crescerem saudáveis, né? Por isso sempre devemos ter o quê? Uma alimentação saudável, exposição ao sol no horário correto, como nós já estudamos. Praticar atividades físicas e ter horas de sono, né? 8 horas de sono. Quinto ano, aqui vocês vão ver desde ao nascimento até a parte da velhice, né? A formação dos ossos. E vocês vão ver também, quinto ano, que tudo começa durante a gestação e tudo começa através de uma estrutura resistente e flexível chamada cartilagem. Após ser uma cartilagem, ela vai absorvendo o cálcio e dessa maneira formando os ossos. Professora, tem alguma parte do meu corpo que eu ainda encontro cartilagem? Sim, nas nossas orelhas. Ó, você vê que ela é resistente, mas ela é flexível e no nosso nariz, tá? Quinto ano. Aqui vocês veem também aonde ainda possui cartilagem.
As cartilagens, elas ficam nas extremidades dos ossos, evitando que elas se encontrem, que os ossos se encontrem e se desgastem. Então, por isso aí tem a cartilagem, tá? Nessa parte vocês vão ver qual é a parte do crescimento, vocês vão ver que as meninas crescem primeiro, tem o estirão de crescimento primeiro, tá? Então aqui é a diferença entre meninas e meninos e quanto crescem, quantos centímetros crescem, tá? Por idade. Até quando nós crescemos, vocês vão ver aqui também. Lembre-se em quinto ano, a hora que vocês encontrarem informações importantes, grifem, como sempre a professora pede. Aí segue 3 atividades. Como se dá a formação dos ossos? Começa como os ossos, tá? Toda cartilagem se transforma em ossos? Sim ou não? E por quê? Será que temos em alguns lugares ainda que são cartilagem? 3. Por que é importante que os bebês tomem sol, tomem banho de sol pela manhã, desde os primeiros dias de vida? Qual é o horário adequado para isso? Qual a importância do sol? Nós já estudamos. Qual é o horário correto? Não é todo momento que devemos se expor ao sol, né? 4. Até quando se dá o crescimento dos ossos no ser humano? Tem uma idade certa que os ossos crescem. E aqui vocês vão ver a estrutura e composição química dos ossos, tá? Os ossos é composto por quê, tá? Por quem? Aí vocês coloquem aí, grifem aí para vocês já saberem, tá? O que compõe os ossos. Quinto ano, em História e Ciências é somente isso. Matemática, a professora enviou um jogo pelo plural. Olha só, além dos nossos plantões, das nossas atividades pelo plural, também teremos atividades de matemática. É uma plataforma baseada em jogos que se chama Matific, tá? Então, eu deixei um joguinho lá que está aberto a partir de hoje até sexta-feira. Será adição e subtração. Quinto ano, se não conseguir acessar o jogo, não tem problema. Estaremos fazendo um teste para ver se todos conseguem e o que vocês acham também. Tá, quinto ano? Então, qualquer dúvida é só me procurar, tá? Estarei todos os dias às 15 horas lá no Plural Maestro. Um beijo, quinto ano. Até logo!